Meu nome é Marina de Lemburg, eu sou delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Gravataí, há 2 anos já agora. A Lei Maria da Penha é uma lei muito inovadora, muito boa, é considerada uma das melhores do mundo. Ela foi criada há 10 anos para proteger a mulher vítima da violência dentro da casa dela, para dar mecanismos para essas mulheres de proteção a elas e formas para que elas consigam acesso tanto à polícia quanto ao Poder Judiciário de forma mais efetiva, de forma mais fácil. Porque até então as mulheres sofriam caladas, não tinham nenhum mecanismo, nenhuma lei que as protegesse especificamente. E nós sabemos que a gente vive numa sociedade que tem um cunho machista ainda, que prevalece. Então essa lei veio nesse sentido, no sentido dessas mulheres terem mais direitos, mais ferramentas para fazerem valer os seus direitos e para reprimir a questão da violência, principalmente dentro de casa, que é a violência velada, porque ela não tem testemunhas, é uma coisa que é um sofrimento, uma agressão que a mulher sofre sozinha, então são crimes de difícil prova, então essa lei veio nesse sentido, então ela é muito celebrada no meio jurídico por fazer com que a mulher tenha acesso a todos esses mecanismos de proteção. A Lei Maria da Penha, como eu havia falado, ela é muito popular no Brasil. Nós temos dados de que uma pesquisa de 2015 em que 100% das mulheres entrevistadas sabiam da existência dessa lei. Então, ela empoderou as mulheres nesse sentido, porque elas sabem que existe uma lei hoje que está as protegendo, que elas às vezes não sabem as especificidades dessa lei, mas elas sabem que elas têm essa proteção estatal. E isso faz com que elas vão às delegacias, com que elas vão até os centros de atendimento e peçam ajuda. Por isso esses dados. Então a gente pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. A gente pode olhar o copo meio cheio no sentido de que esses dados são alarmantes, mas também são um sinal de que a gente não trabalha com uma cifra negra, em que as mulheres realmente sofrem a violência e elas vão procurar a ação do Estado, vão pedir para que o Estado intervenha, porque elas têm o conhecimento dessa lei. E a lei, que eu comentei anteriormente, ela é muito boa, muito tecnicamente falando, então ela traz esses mecanismos como a medida protetiva de urgência, que eu creio que seja o carro-chefe dessa lei, que prevê com que o agressor se afaste do lar, com que essa mulher tenha fique protegida dele, por ele não poder se aproximar. Ele continua ajudando na questão de pensão e de alimentos às crianças, prevê também albergues e casas de passagem para essa mulher, para que os municípios instituam as varas de violência doméstica e familiar, onde um juiz julga, além do fato criminal, a questão civil e familiar. Então a lei ela é muito boa, mas ela ainda tem que ser tirada do papel e colocada na realidade. E aí a gente sabe que falta recurso, tem muitos problemas para que ela chegue a ser efetivamente cumprida, mas a gente está num bom caminho. E isso eu acho que reflete os dados que tu mencionaste. Eu acho que educação. Nós temos que começar pela base. Eu acho que agora a gente tem que educar no sentido os adultos que já têm a questão do machismo e a sociedade patriarcal que a gente vive já tem isso em si e trabalhar isso com palestras, com conversas, com informação. Mas a gente tem que educar desde cedo o menino, a menina no colégio, de que não tem diferença entre eles, que ele não é superior a ela, que ela não pode ser vítima de piadinhas, que ele não pode levantar a saia dela e ver a calcinha dela por ela ser menina, que ela não pode jogar futebol porque ela não é menino. Então, esse tipo de coisa que vai formando os adultos, então eu acho que é onde o poder público tinha que se focar mais e aí a começar a alterar, de repente, a grade curricular, não sei, mas começar a incutir nessas crianças de que eles são iguais. Eles, né, não existe razão pela qual um menino tem oportunidades e a menina não, simplesmente por causa do sexo, do gênero deles.
Então eu acho que essa é a única solução para mais adiante. E hoje é conversar, informação, falar sobre o assunto, desmistificar algumas coisas. Eu acho que esse é o caminho. A comunidade tem um papel muito importante. A polícia, ela está cada vez mais sendo uma polícia comunitária. E para que isso se efetive, a gente tem que ter um laço e um fluxo de informação. E a gente tem que confiar um no outro. A comunidade na polícia e a polícia na comunidade. Então, nós temos canais de acesso à polícia civil pelo WhatsApp, por denúncias anônimas também. Ou mesmo o registro pessoal na delegacia de polícia pode ser feito. Então, se a pessoa sabe, tem conhecimento não só de questão de violência doméstica, mas de qualquer outro crime ou outro fato delituoso que esteja incomodando aquela comunidade, que se valha desses canais, são muito importantes para nós. É daí que a gente consegue direcionar nossas investigações, direcionar o nosso poder de polícia, tá? Então, é muito importante que a comunidade tenha essa consciência, porque não adianta só cobrar da polícia e do poder público uma atitude e ficar inerte. Então, a gente tem que ter essa troca. Isso não vale só em relação à polícia, acho que vale com todos, o poder legislativo, o executivo, o judiciário. Tem que ter essa troca. A gente não pode simplesmente sentar e esperar que as coisas aconteçam por si só. Então, nós contamos, como eu falei, eu sempre falo, ajude a gente a ajudar a comunidade. A gente precisa trabalhar juntos, nós não somos, isoladamente, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu creio que para resolver a maior parte dos problemas da comunidade, ela mesma tem a obrigação, o dever moral, né, de trazer até as autoridades para que a gente consiga tomar as providências para cessar o que vem incomodando a comunidade. É isso, te agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada.